Bom, enquanto o pessoal está entrando, eu vou mandar para vocês o material da aula de hoje, tá? Pelo, pelo grupo. Bom, vamos nessa, turma. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre sistema circulatório, beleza? E quinta-feira a gente vai fazer a nossa primeira revisão, tá? Então eu já vinha prometendo isso para vocês. Quando voltássemos, faríamos isso. Então hoje a primeira aula, eu ainda vou pegar aqui uma parte da fisiologia que eu já tinha feito endócrino e digestório, né? Então, eu vou pegar esse pedaço de circulatório e depois a gente faz aí uma pausa para fazer as divisões. E por conta do cronograma, dos atrasos, a gente já não conseguiu fazer, beleza? Então, estejam sobre aviso já. Em relação ao sistema circulatório, a gente vai ver o seguinte: essa aula se propõe, né, a falar sobre a constituição sanguínea. Então, o que tem no tecido sanguíneo, que na verdade vocês já viram em histologia, ok? Sobre os vasos sanguíneos. Então, a gente vai falar sobre a constituição, a histologia, diferenças entre artéria, arteríola, veia, vênula e assim por diante. Características do coração, as estruturas, né? Então, a parte anatômica, fisiologia. E a gente vai falar um pouco sobre linfa e vasos linfáticos e gânglios, porque isso é mais falado na aula de imuno do que na aula de circulatório, tá? De cardiovascular. Então, esses dois a gente vai citar, mas não vai aprofundar nessa aula. Muito bem. Então, só lembrando, né, a importância do sistema circulatório para o organismo humano é enviar, né, células de um órgão até outro, ou de um sistema até outro sistema. Então, por exemplo, células de defesa são beneficiadas diretamente com o sistema circulatório. Então, células do tipo macrófago, células do tipo linfócitos, né, todos eles, linfócito T, natural killer, B, todos eles são encaminhados pelo sistema circulatório. Então, essa é uma função. A defesa do corpo depende desse sistema. Mas não só esse. O sistema excretor também depende do sistema circulatório, né? A gente tem que pensar que excretas nitrogenados, né? Ácido úrico, amônia, ureia, são filtrados pelo rim, né? O rim filtra o sangue, é isso que eu quero dizer. Então, tem total conexão do sistema excretor com o sistema circulatório, porque conforme os tecidos vão liberando seus excretas nitrogenados, eles são direcionados através desses vasos sanguíneos até os rins, para que os rins tenham esse papel, né, exerçam a função de eliminar, né, através da filtração, esses elementos que foram produzidos, porém não são absorvidos pelo corpo, não são utilizados. Pelo contrário, são tóxicos, né? Então, o sistema excretor também depende, né? O sistema endócrino também depende, os hormônios caem na corrente sanguínea, a gente viu isso, né? Então, as glândulas endócrinas enviam suas secreções através do sistema circulatório. Então, essas são algumas, né? Alguns dos exemplos.
A gente sabe que o processo de coagulação sanguínea depende disso, né? A glicemia depende do sistema circulatório. A gente sabe que a osmorregulação, né? Ela também depende do processo de transporte de sangue pelo corpo. A própria manutenção da temperatura corpórea também está totalmente ligado ao sistema circulatório, porque o calor ele está dissipado, né? Ele se dissipa através do corpo com a ajuda do sangue, né? Porque o calor ele está sendo liberado na água, né? E a gente sabe que a água tem um alto calor específico, então ele demora para perder esse calor ou para ganhar esse calor. E como a gente tem aí em torno de 4,5 a 5,5 litros de sangue em um indivíduo adulto, né? Então, é graças a essa quantidade de água, né? Óbvio que existe mais água dentro das células do que dentro dos vasos sanguíneos. É que nos vasos sanguíneos a gente tem mais sangue líquido em maior quantidade, né? Então, você vê o extravasamento de um sangue quando uma pessoa se fere, por exemplo, você vê que ela pode perder uma boa quantidade de água ali, né? Que está em torno desses litros aí que eu falei para vocês. Mas, obviamente, existe mais dentro das células. Só que aí é compartimentada, né? Não é uma coisa única, como a gente vê dentro desses vasos. Então, eu queria deixar claro aqui para vocês, antes de qualquer coisa, qual ou quais são as principais funções do sistema circulatório. Beleza? Eu nem entrei no mérito do próprio processo metabólico, né? Porque as hemácias compõem ali as principais células do, do sistema circulatório e que fazem o transporte dos gases para a gente poder fazer respiração celular, né? Então, eu nem entrei nesse mérito, que é um dos principais. Então, além de tudo que eu disse antes, né, a gente também tem a questão do nosso principal processo metabólico, né, que é a, a, perdão, a respiração celular, né, ou seja, uma das suas etapas é a etapa de fosforilação oxidativa, que depende totalmente do oxigênio para que ocorra. Então, as hemácias, obviamente, junto com a hemoglobina, é que vão exercer esse papel, tá? Permitindo, então, que as células produzam energia e depois liberem também como um processo, um produto, né, desse processo metabólico, o gás carbônico. Vai ser, então, eliminado também pelo sistema circulatório em parte, né? Então, falei um pouco sobre a função para que a gente entenda. Qual é a relação desse sistema sanguíneo com o sistema linfático? Pense que o sistema linfático, assim como o sistema circulatório, ele possui vasos independentes, tá? Esses vasos independentes, eles servem justamente para levar as células da linfa, ou seja, o sistema linfático tem os seus vasos, né? Linfáticos. Esses vasos, dentro deles, possui a linfa. A linfa é tipo um sangue, só que não tem hemácia, né? Então, é um líquido, tipo um plasma sanguíneo, aonde percorrem essas células do sistema linfático. Os principais são os linfócitos, beleza? Por que que ele tem uma via independente? Por que que não é jogado tudo lá no sistema circulatório e está de bom tamanho? Então, na verdade, não rola isso pelo seguinte: como são células de defesa, eles têm que ter uma maior facilidade de transporte, né, de circulação pelo corpo. Então, essa maior facilidade, essa menor barreira,
ela se dá através desses vasos dependentes. Então, é só você pensar da seguinte maneira: num, num tecido sanguíneo, você vai encontrar que tipo de células? Granulócitos, agranulócitos. A gente vai falar daqui a pouco, eu vou relembrar quais são os tipos de células que a gente encontra nos dois grupos. A gente encontra plaqueta, a gente encontra proteínas de diversos tipos, principalmente as nossas imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Então a gente também encontra, é, tem glicose, tem sais minerais, tem gases, tudo isso está disperso no sangue. Então a barreira, ela é maior se você pensar numa linfa, que é constituída principalmente por água e proteínas, tá? Além das próprias células de defesa. Mas a barreira é menor. Então, para você fazer uma sinalização, para você recrutar células de defesa para atacar um micro-organismo, o sistema linfático ah, ele acaba sendo mais viável, né? Ele facilita o processo de transporte. Então, por isso existe esse sistema, tá? Ora, né, que a gente tem que levar em consideração que quando a gente está com, com uma infecção, por exemplo, o nosso sangue ele recruta essas células para o local de infecção. Então fica mais difícil ainda a chegada de células específicas no local de ação, né? No local da infecção. Então o sistema linfático ele vai contribuir para isso, para poder levar essas células com maior rapidez, né? Maior ação dos linfócitos T, por exemplo, que são os reconhecedores, junto com os macrófagos. E depois esses linfócitos T eles saem via sistema linfático para poder levar informação para os gânglios, aonde eles vão ativar outros linfócitos e contribuam para o processo de ataque. Então, é assim que os vasos linfáticos, os gânglios funcionam basicamente. Isso vai ser melhor trabalhado na parte de imuno. Agora, se a gente pega, né, um, um microscópio óptico, né, que é aquele que a gente olha, a gente vai ver que em um fragmento sanguíneo, uma gota de sangue, por exemplo, a gente vai ter ali plaquetas. Lembrando que plaqueta não é célula, plaqueta é fragmento celular, beleza? Os leucócitos, são os glóbulos brancos, são as células de defesa, né? E as hemácias, beleza? Então, essa é a constituição básica do sangue. Lembrando que o sangue é um tecido, beleza? Composto por tipos celulares diferenciados. Tanto que esse sangue, obviamente, né, tem o plasma sanguíneo, que eu não falei, mas ele está aqui. A gente chegou a falar um pouco sobre isso na aula de tecido hematopoético, né? O plasma sanguíneo, ele tem como maior parte, né, de constituição a água e sais minerais. E a gente precisa entender que essa combinação, né, entre plasma e elementos figurados, eles são contidos principalmente por uma camada de tecido epitelial de revestimento, tá? Que é pavimentosa, é, que é pavimentosa e monoestratificada. Ou seja, a gente só tem uma camada de células achatadas, ok? Que vão fazer esse primeiro contato, esse contato direto com o sangue. Isso vai estar presente em todos os vasos sanguíneos, galera. Então,
artéria, arteríola, veia, vênula, todas são compostas internamente por esse tipo de tecido, beleza? E o nome que a gente dá para esse tecido que está em contato direto com o sangue, a gente chama de capilar sanguíneo, beleza? Então, essas são as células que estão em contato direto com o nosso sangue. E por que que essas células são fundamentais, né? A gente vai ver o seguinte: quando um vaso ele sai do coração, ele sai na forma de artéria, que é um tecido de alto calibre, assim como a veia também é um tecido de alto calibre. Quando essa artéria ela se afasta do coração, ela deixa de ser chamada de artéria e passa a ser chamada de arteríola, que é um vaso de menor calibre. Só que assim, o que significa ser um vaso de menor calibre? Ela tem menos camadas de célula, ou seja, ela é mais fina, beleza? Até chegar ao ponto que essa arteríola, ela perde a segunda camada de células, são três. Ela perde a segunda e ela fica com uma só. Essa única camada que sobrou, a gente chama de capilar. E é justamente nos capilares que a gente vai ter as trocas gasosas, nutrientes, assim por diante, né? Ou seja, a hematose que a gente chama, beleza? Então, a hematose ocorre nos capilares sanguíneos. Como o nosso sistema circulatório ele é fechado, significa que quando eu chego ao nível de capilar, eu tenho as trocas, posteriormente, eu não tenho uma abertura disso, ele volta, né, para o coração num vaso que a gente chama de vênula, com a veia mais fina, ou seja, uma veia de duas camadas, e depois ele volta a ser veia quando está próximo do coração, e aí três camadas, e aí sim, conexão com o coração, que é bombeado e volta depois a ser liberado pelas artérias. Então a gente tem esse trajeto, né? Artéria, arteríola, capilar, vênula, veia, coração, e assim por diante. Beleza? É óbvio, eu não estou levando em consideração aqui o sistema, é, o sistema grande-pequeno, que a gente chama, né? Tipo, que vai para o pulmão e que vai para o restante dos sistemas. Não estou entrando nesse mérito ainda, mas eu queria que vocês entendessem que as trocas, elas não se dão pelas artérias, porque são de alto calibre. Então, ali você tem uma preocupação maior com a pressão sanguínea do que com as trocas propriamente ditas, né? Então, essas trocas, elas vão ocorrer posteriormente nos capilares. Então, todos os órgãos vão ter capilares. Por exemplo, eu falei sobre o sistema excretor, e o sistema excretor tem os capilares sanguíneos lá, né, nos glomérulos renais, que a gente vai ver. Então, justamente nesses glomérulos onde vai haver essas trocas sanguíneas. Beleza? Muito bem. Quando se trata de hematócrito, né, ou seja, hematócrito seria a quantidade de hemácias que a gente tem no corpo, né, dentro daqueles 4,5 a 5,5 litros de sangue, a gente vê o seguinte: são células anucleadas em mamíferos, ok? Porém, nas aves, você tem núcleo. Você encontra núcleo nessas células. E aí, uma pergunta recorrente de vestibular é o seguinte: qual é a consequência de hemácias anucleadas no mamífero? Alguém saberia me dizer? Ou qual é a consequência de células, sanguíneas nucleadas em aves? Também poderia ser a mesma pergunta, né? É que sem núcleo ela tem mais espaço para carregar mais oxigênio? Boa.
ela tem mais espaço para carregar oxigênio. Então, você está facilitando o processo de transporte de gases necessários para o processo de respiração celular, beleza? Então, processos aeróbicos vão ser facilitados se você tiver, né, o, se você tiver espaço dentro dessas células. Ah, Romulo, então peraí, as aves têm menos espaço, então maior dificuldade. Mas como é que a ave compensa isso? Rômulo, Diga, Tainá. eu ia falar que reduz o tempo de vida da hemácia. Tocou num ponto importantíssimo, Tainá. Eu ia chegar nisso já já. Além do espaço, né, que a Inara falou, isso é um fato, né? A gente não tem, os mamíferos, eles não possuem o núcleo nas suas hemácias para aumentar o transporte, né? Mas, em contrapartida, a gente perde tempo de vida dessa célula. Porque se você não tem o núcleo, né, e aí é onde a Tainá tocou de forma assim brilhante, se você não tem o núcleo, não tem manutenção da produção de proteínas que mantenham a hemoglobina íntegra, né? Então ela vai sendo desgastada. E aí a célula, ela vai acabar sendo deteriorada, desintegrada com uma maior facilidade, né? Mais rápido. E isso leva em torno de 90 a 120 dias, beleza? Justamente pela ausência do núcleo. E o que cai no vestibular é justamente isso que a Tainá falou. Não é nem o que a Nara comentou sobre o espaço, mas sim sobre o tempo de vida dessas células, beleza? Então a gente tem aí a produção desses glóbulos vermelhos na medula óssea vermelha, né? Ou seja, dentro do osso, ok? Da parte central do osso. E a gente tem, depois de 90 a 120 dias, a destruição dessas hemácias, principalmente no baço. Beleza? Então, esse é um lado negativo, ok? O tempo de vida. Em compensação, a gente tem um maior aporte de gases, justamente pelo maior espaço, que foi o que a Inara falou. Então, se complementam as duas respostas, tá? Em relação à ave, galera, como é que ela compensa? O que vocês acham? Alguém levanta alguma hipótese? Como é que a ave, já que, por exemplo, ela possui núcleo, né? Como é que ela pode compensar esse processo? Tendo uma maior quantidade de hemácia? Olha, é uma resposta plausível ter mais hemácias. Só que assim, se você parar para pensar, eu tenho núcleo, né? Então, as minhas células sanguíneas vivem mais ou menos. Mas, Vivem mais. Se elas vivem mais, então significa que eu não preciso produzir essas células a todo momento. Entende? Porque se elas vão ter mais tempo de vida, então eu não preciso ficar produzindo loucamente com medo de ter um processo de anemia, né? De uma baixa produção de hemácias. A questão na ave é que, em grande maioria, tá? Óbvio que existem exceções, mas a grande maioria das aves, que são as voadoras, o processo de voo, né, e as modificações anatômicas para isso, tipo os ossos é, pneumáticos, são os ossos ocos que tem dentro para poder fazer estoque de ar, né, os sacos aéreos, né, que são estruturas dos pulmões que amplificam o poder de captura de ar atmosférico, são exemplos, tá, básicos da capacidade que a ave tem de reter mais ar dentro do corpo. Então, o corpo da ave naturalmente tem mais ar do que o nosso. A gente não estoca ar. A ave, ela tem uma maior. A gente consegue pegar no pulmão. Existe um estoque? Existe.
tá? Mas a gente não consegue pegar o mesmo volume em proporção que uma ave pega. E a ave faz isso por dois motivos, né? Ela faz para fazer respiração celular e para ter uma densidade menor, né? E essa densidade menor facilitar o processo de voo dela. E a gente não tem isso, né? Então a hemácia dela, ela acaba tendo um tempo de vida maior, justamente porque ela tem uma maior facilidade de conseguir o ar atmosférico. Então, como eu tenho uma maior quantidade de ar, eu tenho uma maior pressão. Essa maior pressão faz com que a gente consiga colocar mais gases, né, com uma maior frequência dentro dessas células, mesmo nucleadas, do que no caso dos mamíferos. Então, é por isso que elas acabaram tendo essa evolução diferente da nossa. Ficou claro? Bom, Vamos. diga, Nara. Então, isso que a Sarah tinha falado não acontece, né? Tipo, ter maior quantidade de hemácias. É porque eu pensei que como ela tinha núcleo, ela poderia, tipo, fazer mitoses e se dividir e aumentar a quantidade. Não pode, isso que eu estou querendo dizer para você, que a taxa metabólica para isso acontecer vai ser menor, porque eu não tenho tanta necessidade de ficar produzindo hemácias, como no caso de um ser humano, né, ou de um mamífero qualquer, e a célula sanguínea ela não tem essa capacidade de reprodução, entendeu? Ela não tem essa capacidade de proliferação. Ela depende da medula óssea sanguínea. Ah, Então, sim. como ela não tem isso, essas células elas só vão fazer esse processo de divisão quando elas começarem a entrar no processo de envelhecimento natural. Fora isso, se elas estiverem ativas em funcionamento pleno, não há necessidade dessa entrada em divisão celular. Então, por isso, a taxa metabólica ela tende a ser menor, se você comparada com o ser humano, é só isso. Mas em quantidade de células, vai ser igual, a diferença é que uma é produzida pela medula óssea vermelha e a outra é produzida pelos próprios vasos sanguíneos, porque as hemácias têm essa autonomia. Ok? Entendi. Beleza. Bom, no caso das plaquetas, a gente já tinha visto, né, que elas estão associadas ao processo de coagulação, né, formam os trombos. A gente chegou a falar, inclusive, sobre os quadros de trombocitopenia, né, que é quando a gente tem uma baixa quantidade de plaquetas no corpo humano, isso varia de pessoa para pessoa, mas a gente tem como valor padrão aí 250 mil plaquetas por cada 100 ml de sangue. E a gente também tem a trombocitose, né? A trombocitose é o inverso. É quando eu tenho elevação do número de plaquetas que pode facilitar no processo de trombose. Lembrando que trombose é quando eu tenho ali uma aglomeração celular sanguínea elevada que formam coágulos, né? Formam bolhas de sangue enrijecida que promovem o processo de entupimento desses vasos sanguíneos. E isso é muito expressivo, né, quando se tem esse quadro clínico de trombocitose. Conhece mais como trombose. Bom, a gente chegou a falar sobre a cascata de coagulação sanguínea. Vocês lembram mais ou menos como é que funciona? Vou ficar muito feliz. Existe quando você tem um corte, né, existe uma proteína que é liberada, que vai ajudar a fazer a agregação plaquetária. Alguém lembra o nome dessa proteína? Na verdade, Tromboplastina? a tromboplastina. E qual é a função dela? O que ela faz?
Inibe, inibe a heparina. Perdão, não escutei. Inibe a heparina. Inibe heparina? Beleza, e heparina serve para quê? Anticoagulante, né? É um anticoagulante. Show. Ela vai inibir a heparina, mas além dela fazer a inibição da heparina, ela atua diretamente num processo de conversão de uma enzima inativa para uma ativa. Vocês lembram qual é? Protrombina e trombina. Boa, protrombina e trombina. A protrombina, ela é formada com a ajuda do fígado, né? O fígado atua na formação da protrombina com a incorporação de vitamina K, beleza? Então é assim que a protrombina ela é formada. E aí a tromboplastina associada à protrombina e mais o cálcio são ativados em trombina. A trombina, por sua vez, ela vai ativar uma outra enzima. Qual é a outra enzima que ela ativa? Fibrinogênio? Não, ela não ativa o fibrinogênio, né? Ela vai pegar o fibrinogênio e vai ativá-lo em... Fibrina. Boa, isso aí. Então, essa rede, né, de fibrina é que vai fazer, né, ou seja, vai promover a coagulação junto com as plaquetas. Porque, lembra, eu falei para vocês na aula de histologia que a rede de fibrina ela é, né, análoga a uma gase que a gente usa aí para poder fazer a limpeza de um ferimento. Então, são aqueles orifíciozinhos onde vão passar as hemácias e as plaquetas, e aí, em contato com o oxigênio externo do corpo, ela oxida e coagula. E aí a gente tem a formação do coágulo, que a gente chama de casquinha, beleza? Que por fora, depois ela é eliminada, quando o tecido epitelial é constituído, né, renovado, e por dentro os macrófagos fazem a remoção para que você tenha a liberação desse espaço de coagulação. Isso acontece naturalmente, né? Sempre, nem sempre é quando a gente corta, tem um corte exógeno, mas elevação de pressão arterial pode causar isso. Perdão. Perda do dente, menstruação, enfim, são alguns exemplos de extravasamento de sangue que tem que ser coagulados normalmente, tá? Então, é muito importante que a cascata de coagulação sanguínea vocês tenham total ciência de cada etapa desses processos, né, dessas partes principais que eu acabei de falar, porque isso é recorrentemente cobrado em vestibular, seja ele qual for. Bom, agora a Rômulo, gente fala, Tainá, eu posso voltar nas hemácias rapidinho, pra tirar uma dúvida que surgiu? fica à vontade. Tem pessoas que precisam tirar o baço. Aí o que acontece com as hemácias? Elas são destruídas de alguma outra forma? Pergunta. Sim, elas são destruídas pelas próprias células de defesa. Quando você não tem mais o baço para fazer essa eliminação, aí você começa a ter próprios macrófagos e linfócitos contribuindo na degradação dessas células. E aí são eliminadas através do processo de filtração pela urina. Os fragmentos, né? Tá, entendi. Obrigada. Beleza? Boa pergunta, Tainá. Nunca vi caindo prova, mas boa pergunta. Você viu isso em algum lugar? Agora eu fiquei curioso também. Eu tenho uma conhecida e um pai de uma amiga minha também sofreu um acidente recentemente e precisou de tirar. Aí Entendi, eu lembrei disso. entendi. Bacana. Curti a pergunta. Em relação às células de defesa, pessoal, a gente precisa lembrar, apesar, me perdoem,
mas eu queria voltar em uma coisa muito importante que envolve a histologia e a fisiologia das hemácias, e agora a pergunta da Tainá me fez lembrar, apesar de não ser a mesma coisa, e isso precisa estar muito bem fixado na cabeça de vocês, tá? Que é a questão da hemoglobina. Eu preciso que vocês tenham em mente que a hemoglobina é uma proteína quaternária formada por quatro grupamentos M, H, E, M, E, tá? Não é M de Maria. Esses grupamentos M, na região central dessa proteína, ela faz uma conexão com átomos de ferro. Esses átomos de ferro é que possibilitam, né, a afinidade com os gases. Isso é muito, muito, muito importante, porque é uma questão interdisciplinar com a química, porque fala sobre a conexão dos gases oxigênio e CO2, obviamente com os tóxicos também, tipo o monóxido de carbono, que é o CO, com os átomos de ferro da hemoglobina. Então pode cair uma questão falando sobre a função dos sais de ferro, né, ou seja, da presença do elemento ferro na nossa alimentação para a constituição da hemoglobina, né, e qual é a função desse ferro dentro da hemoglobina, ou seja, a atração pelos gases. E aí você tem que lembrar da química. Quais são os NOx que o ferro possui, tá? Então, ferro tem NOx 2 e 3, né, mais 2 mais 3. É justamente esse NOx mais 2 que faz a atração com o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então, há uma atração mútua, beleza? Aonde o oxigênio é atraído pelo ferro para que ele seja, então, levado ao tecido-alvo, né? Esse tecido-alvo pode ser ou voltar para o próprio sistema circulatório, ou ser direcionado para uma célula para poder fazer respiração celular. E aí o nome que a gente dá para isso é importante também. O nome dessa associação do oxigênio com a hemoglobina, a gente chama de oxihemoglobina, né? O nome que a gente dá para a associação do CO2 com a hemoglobina, né? Quando eu digo hemoglobina, o ferro também, tá? É a carbohemoglobina. E a oxihemoglobina e a carbohemoglobina, elas têm algo em comum, que é a baixa afinidade pela hemoglobina. O que significa isso? Ter uma baixa afinidade pela hemoglobina. Significa, galera, que quando o oxigênio ele é capturado pela hemoglobina, ele é levado até um tecido-alvo, ele perde esse gás para a célula-alvo com facilidade. Assim como o CO2, que foi capturado pela célula-alvo, ela vai ser liberada com facilidade lá nos alvéolos pulmonares, para poder eliminar esse CO2. Se você tem uma alta afinidade pelo gás, você não libera ele e deixa a hemácia afuncional, ou seja, sem função, deixa ela inativada, que é o caso do monóxido de carbono, por isso que ele é tóxico, beleza? Porque o monóxido de carbono, né, ele faz uma ligação que a gente chama de carbox, né, carbox, hemoglobina. E a carboxihemoglobina é uma ligação com alta estabilidade. Então, uma vez que você respira monóxido de carbono e esse gás ele chega às hemácias, as hemácias capturam isso, né? A hemoglobina se liga a esse gás e não solta de jeito nenhum. Logo, você não consegue mais pegar oxigênio com essa hemoglobina, porque ela já está ligada com o monóxido. E aí eu já vi N mesmo, assim, tipo, muitas questões de vestibular, no mínimo, assim, nos últimos 10 anos, cobrando sobre isso. Então já cobrou sobre isso naquele desastre lá da Boate Kiss, que pegou fogo, um monte de gente morreu, e muita gente que estava ali dentro, foram mais de 200 pessoas, né, eram quase 300, se eu não me engano, muita gente não morreu queimada, as pessoas morreram intoxicadas, né,
E assim, isso já tem mais de 10 anos. É, ano passado, teve alguns casos, foi bizarro, ano passado foi um ano bizarro para isso, porque a gente teve alguns casos recorrentes de intoxicação por monóxido de carbono. Não sei se vocês acompanharam isso, né, na TV, mas teve uma família aqui no Brasil que, que morreu por conta do. Eu não sei, por conta de fumaça que estava sendo liberada dentro do prédio, alguma coisa do tipo. E teve uma outra história também, eu acho que foi uma família brasileira que estava na Argentina, que também tinha um aquecedor que estava liberando gás, né, dentro do apartamento, era um apartamento antigo, e estava liberando gás, a família inteira morreu por conta de um aquecedor, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi uma família que usou carvão, né, carvão mineral, né, de churrasco, para poder aquecer a casa. Aí, tipo, eles acenderam e, e aí foi sendo liberado monóxido ali dentro, e aí conforme esse monóxido foi acumulando, as pessoas foram se intoxicando, e como é um gás que você não sente cheiro, né, não, também ele é inodoro, então não causa dor, você não vai sentir a intoxicação. Na verdade, o que você vai sentir é a diminuição da pressão arterial, então você tende a ficar sonolento, meio zonzo, e a sua pressão está caindo, então muita gente não sabe nem quais são as sensações, os sintomas da queda da pressão arterial, então acham que aquilo ali é inofensivo. E até que as pessoas desmaiam, e isso pode, obviamente, em seguida levar a uma parada cardíaca. Beleza? Então é, é uma coisa importante no nível assim no universo do conteúdo do sistema circulatório, é importante e muito recorrente em prova. Então, antes de passar para qualquer outra coisa, eu precisava deixar claro isso para vocês, porque vai cair de novo, ok? Isso é importante. Agora, voltando aqui, quantidade de leucócitos dos glóbulos brancos, também é recorrente falar sobre os granulócitos e agranulócitos, né? Então, a gente viu, por exemplo, no grupo 2, agranulócitos, quais são as células que a gente encontra lá? Alguém lembra? Ninguém lembra? Histologia, pessoal, é importante. Os agranulócitos, a gente tem ali como principais células os linfócitos e os monócitos. Lembrando que monócito é aquele cara que no tecido conjuntivo a gente chama de macrófago, beleza? Então, essas são esses são os principais agranulócitos. No caso dos granulócitos, a gente vai encontrar os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, beleza? Então, essas são as principais células de defesa que a gente encontra na corrente sanguínea, beleza? E aí os macrófagos, os linfócitos, né? Lembrando que macrófago e monócito têm a mesma função, porém agem em tecidos diferentes, eles são dos agranulócitos. E aí eu queria lembrar com vocês qual é a função, né, básica desses caras. Então, o neutrófilo, ele tem a função de é um agente fagocitário, né? Mas ele tem uma especificidade maior em micro-organismos, principalmente bactérias, beleza? Vírus e bactérias. Então, a ação dele é contra esses micro-organismos, tá? Uma ação de fagocitose. Os eosinófilos, eles estão associados ao processo de verminose, né? De ataque a vermes.
E eles também, além disso, têm um processo anti-inflamatório. Então, eles também contribuem aí para o corpo, diminuindo o processo inflamatório, beleza? Então, quando você tem um processo inflamatório muito agudo, né, os eosinófilos, eles tentam controlar um pouco isso, porque se você tiver muita inflamação, né, uma inflamação exacerbada, ao invés de você recrutar células de defesa para essa região, para atacar o micro-organismo, você vai acabar dificultando, porque o processo inflamatório tem edema, né? Então você começa a ter uma quantidade de líquido concentrada numa região maior do que o normal, né? Você vai ter uma quantidade de sangue maior num determinado local, então isso pode levar a uma coagulação sanguínea nessa região, isso não é bom. Então, quem vai controlar esse processo exacerbado do processo inflamatório é o eosinófilo. Isso pode cair, inclusive, galera, falando sobre a COVID, né? Os casos de COVID mais grave, aonde você tem processos inflamatórios absurdos. E aí uma forma que o corpo pode tentar conter ou minimizar isso através das taxas de eosinófilo. É óbvio e não é uma coisa simples, né? É, no caso da COVID, em alguns casos de COVID, o eosinófilo não dá conta, porque a taxa de proliferação viral é maior do que a taxa de proliferação de eosinófilos, e a disseminação desse vírus ele é maior, então os eosinófilos não dão conta. Mas isso pode ser uma maneira de você visualizar um processo inflamatório agudo no corpo de uma pessoa e ser um indicativo de suspeita da doença. Os basófilos, por sua vez, é o inverso, né? O basófilo é o cara que causa o processo inflamatório. Ele causa o processo inflamatório para poder sinalizar para o resto do corpo que existe algum problema, né? Então, ele libera heparina e histamina, lembrando que heparina é anticoagulante, histamina é um vasodilatador, né? E o vasodilatador serve para poder levar mais sangue para o local infectado, né? Enquanto a heparina vai impedir que esse sangue, né, por conta do edema, que está passando mais sangue ali, vai impedir que ele coagule e vai fazer com que as células de defesa, então, sejam recrutadas para esse local para tentar acabar com a infecção, ok? Lembrando que quando a gente tem um processo agudo, isso não significa que você vai ter uma maior potência de recrutamento de células de defesa e ataque contra o micro-organismo. Na verdade, o processo inflamatório ele é só para sinalizar e aumentar um pouco a taxa de defesa, mas ele, em excesso, ele pode causar alguns problemas, como, por exemplo, o processo alérgico. Então, quando você tem taxas de basófilo elevadas, assim como taxas de anticorpos do tipo IgE, né, que são anticorpos voltados para o reconhecimento de corpos estranhos no corpo, ele pode acabar reconhecendo coisas que são naturais do nosso organismo como corpos estranhos e atacar contra esses elementos que são naturais. E aí a gente começa a ter esses processos alérgicos sendo desenvolvidos, beleza? Então a gente assim termina ali a parte de granulócitos. E aí, só para relembrar um pouco dos agranulócitos, a gente tem os monócitos, né? Que são células que têm dois papéis fundamentais. E aí fica a dica para. Isso já caiu na UERJ, por exemplo, mas cai direto na Souza também. Já vi na FMP também, falando sobre as funções do macrófago. Né? No caso da UERJ, por exemplo, caiu falando sobre uma prova discursiva, quais eram as duas funções. E aí eu lembro que, tipo, a primeira, muita gente lembrou, né, que era o processo de fagocitose. Agora, a segunda, que era a apresentação de antígenos, quase ninguém
soube responder. E aí, o que é isso? Depois que uma célula faz a fagocitose, sobram, né, pedaços daquilo que foi digerido. E esses pedaços, eles podem sofrer o processo de plasmocitose, que é quando você joga isso para fora, ou eles podem ser incorporados na membrana plasmática das células de defesa. E por que eles são aglomerados nessa membrana plasmática? Eles são colocados ali para que quando essa célula de defesa tiver contato com outras células de defesa, tipo o linfócito da vida, o linfócito, através do contato, ele vai reconhecer que aquilo ali que está no macrófago não é do macrófago. Se não é do macrófago, é porque o macrófago matou aquilo ali. Se o macrófago matou aquilo ali, é porque aquilo ali é estranho. Então, o linfócito ele se prepara contra aquele pedaço que o macrófago está carregando. Isso é um mecanismo de defesa muito interessante. Porque um linfócito da vida ele não precisa ter tido contato com o micro-organismo para ele se preparar contra esse micro-organismo, entende? E a principal barreira, né, do sistema imune inato, ou seja, aquele sistema imune que a gente nasce com ele é feito através dessa apresentação antigênica dos macrófagos. Tá? Então, se você pegar todas as mucosas do corpo humano, mucosa nasal, ocular, peniana, vaginal, etc., você vai encontrar a mucosa pulmonar, você vai encontrar uma quantidade de macrófagos absurdas. E aí eu vou fazer a correlação com o Covid de novo, porque, óbvio, a gente está num ano onde só se fala sobre isso. Então, cara, o que vocês acham? Será que isso vai cair na prova? Então vocês têm que saber muito disso, beleza? Então, do ponto de vista, né, disciplinar da biologia, é, é graças a essa quantidade absurda de células de defesa do tipo macrófago nos pulmões que fez com que a gente acreditasse por um determinado tempo que era uma doença voltada só para o sistema respiratório. Então, os primeiros casos, né, eram pessoas que têm um ataque, né, um processo inflamatório muito grande no pulmão, que leva ali edema, necrose, etc. Tem dificuldade de respiração, tem que ser entubado, etc. Mas hoje a gente já vê que uma parcela da população não desenvolve problemas no pulmão, né, mas desenvolve problemas gastroentéricos. Tem pessoas que desenvolvem problemas cardiovasculares. Então, isso significa que boa parcela, né, dessa população atingida, ela não vai, os macrófagos, eles não vão ter uma ação inflamatória tão grande quanto em outras. E esse vírus, então, ele pode partir para outros sistemas, né? Encadeando problemas nesses outros sistemas que são mais fragilizados nesses organismos. Cada pessoa tem uma sensibilidade maior num sistema do que outro. Então, digamos que você já seja uma pessoa alérgica, talvez surja esse tipo de pesquisa posteriormente. Uma pessoa que já tenha processos alérgicos, que o corpo já está acostumado a, é, a não produzir tanto processo inflamatório em processo de corpos estranhos, porque está habituado a esse tipo de estímulo. Outras não. Então pode ser que essas pessoas mais sensíveis, né, elas acabem desenvolvendo problemas que sejam mais voltados para esse sistema respiratório, né? Enquanto pessoas que já têm uma maior sensibilidade gastroentérica é onde você vai ter a porta de entrada do vírus e maior chance de instalação e proliferação celular lá. Então, isso é um trabalho de pesquisa muito maneiro, que eu ainda não vi, dentre os poucos que eu já consegui analisar, que pode explicar
o porquê que a gente tem o desenvolvimento dessa doença em sistemas diferentes, sendo o mesmo vírus. Bom, vamos então para a Ô, Constituição. Rômulo, Fala. desculpa rapidinho. Tipo assim, é porque eu esqueci de um negócio. Depois da ação do macrófago, que tipo assim, já teve a apresentação do antígeno, significa que já entrou em contato uma vez com aquele vírus. Então a quantidade de IgG é maior que a de IgM. Então, o macrófago ele não tem nada a ver com a produção de anticorpos, isso é linfócito B, tá? Não, mas tipo assim, Depois que o macrófago fez a apresentação de antígenos para os linfócitos, beleza? Depois que ele já fez e o indivíduo ele já passou pelo processo de, de ataque, né? Ou seja, eu já ataquei os vírus todos, eu já me recuperei da doença, né? Eu tenho mais células de defesa atacando do que vírus no corpo. Aí sim eu começo a ter maior taxa de produção de IgG do que de IgM. Enquanto a taxa de proliferação viral de ataque desse vírus no corpo é maior ou igual às células de defesa, aí a gente tem uma maior quantidade de IgM do que de IgG. O IgM é um anticorpo que está associado, né, ao processo de defesa no momento do ataque. Ou seja, enquanto eu tenho a doença. Então, eu tenho taxas maiores de IgM. O IgG não, ele só aparece como. Ele é um anticorpo de memória imunológica. Então, depois que você já foi atacado, você conseguiu se recuperar dessa doença, aí você começa a aumentar as taxas de IgG e diminuir as taxas de IgM. ah, tá, lembrei, obrigada. Nada. Bom, falando sobre os vasos sanguíneos, eu falei para vocês que tem 3 camadas, né? Então, aqui a gente tem a veia, que são as 3 camadas, eu vou falar daqui a pouquinho delas. Chama isso, essas camadas de túnica interna, média e externa, isso quase não cai no vestibular, mas a Constituição é importante que vocês saibam. Por exemplo, a túnica interna, eu falei que todas elas possuem, né? Que é aquele tecido epitelial de revestimento estratificado, perdão, pavimentoso monoestratificado. Então, a gente conhece como capilar, né? Então, esse cara aí é muito importante para fazer as trocas. A gente tem ali também um tecido muscular, que é intermediário, então ele que compõe a túnica média, e a gente tem um tecido conjuntivo que compõe a túnica externa. Tá? E é o tamanho, né, o calibre dessas túnicas que vai fazer a diferença da constituição de uma veia para uma artéria. É óbvio que, no caso da veia, a gente já encontra essas válvulas internas aqui, que a gente chama de válvulas venosas. As válvulas venosas servem para controlar o refluxo sanguíneo. Como assim? Bom, galera, só pensar que as veias elas estão fazendo o retorno do sangue ao coração. Então, essa é a definição de uma veia, né? Se retorna para o coração, boa parte do nosso corpo está abaixo do coração, então tem que subir, né, até ele contra a gravidade. Só que, quando você estimula, né, a subida do sangue até o coração, principalmente através das panturrilhas, você contrai a perna, o sangue é esguichado para cima. Quando você relaxa a perna, o sangue tende a voltar para baixo. Então, quando a gente contrai a panturrilha, o sangue, os próprios vasos sanguíneos, né, as veias, são contraídas. Então, o sangue é esguichado para cima e as válvulas se abrem nesse sentido. Quando você relaxa as panturrilhas, por exemplo, a perna, enfim, elas relaxam e aí o sangue tenta descer de novo. E aí você tem as válvulas ali que vão impedir esse refluxo. E assim você consegue ir escalonando, né, a subida do sangue em degrau a degrau, beleza? E a gente tem mais ou menos essas válvulas de centímetro a centímetro, então são várias, né?
válvulas que a gente possui. Isso não está só na perna, né, ou abaixo do coração. Nossos membros superiores também têm isso, tá? Então, as nossas veias, de uma maneira geral, vão apresentar esse sistema de válvulas. E aqui do lado tem uma imagem com as panturrilhas exercendo esse papel, né? Mas aí não é só a panturrilha, tá, galera? É os músculos adjacentes a qualquer veia. Ou seja, os músculos que estiverem do lado de qualquer veia vai fazer esse processo para retornar o sangue para o coração. Por isso que é importante nossa movimentação, é por isso que o sedentarismo é péssimo para a nossa saúde circulatória. No caso das varizes, a gente tem ali vasos que são deformados e existem várias causas. Você tem a causa genética, você tem a má alimentação, você tem o próprio sedentarismo, você tem tabagismo, alcoolismo, pegar peso demais, porque faz com que os seus vasos sanguíneos eles sejam constantemente contraídos e relaxados, contraídos e relaxados. Isso pode acabar esgarçando esses vasos. Esse esgarçamento faz com que elas ficam flácidas. Aí o sangue se acumula ali. Aí não adianta, você pode contrair e relaxar que ela vai continuar do mesmo jeito. E aí a gente forma as tais das varizes. Pessoas que têm excesso de peso, pessoas altas, também tem muita chance disso. Porque tem uma maior quantidade de tecido pelo corpo, né? Cara alto, porque tem mais tamanho, né? Tem mais células. Pessoa mais gordinha, porque tem maior quantidade de tecidos para poder irrigar. Então, isso também é uma maior dificuldade, né? Porque se eu tenho mais corpo em tamanho ou peso, eu tenho que o coração tem que bombear mais para poder conseguir fazer a mesma circulação que o cara pequeno e magro. Beleza? Então, por isso, ser pessoas menores e mais magrinhas tendem a ter uma menor chance de problemas circulatórios do que um cara grande e gordo. Beleza? E aí o sedentarismo, ele não é igual para as pessoas, né? Tipo, uma pessoa alta e gordinha, ou para uma pessoa baixa e gordinha, não importa, mas o estereótipo de gordinhos e altos é, é prejudicial nesse sentido, tá? Porque vai dificultar essa questão do sistema circulatório. E aí eu vou entrar para a Covid de novo, tá? Por que que... Para pensar. Por que que a obesidade é um fator de risco para a Covid? Porque eu tenho uma maior dificuldade da passagem de sangue. Beleza? Então, isso é uma coisa interessante de se falar, vai que caia numa prova, né? Então, a expectativa de uma pessoa acima do peso, né, com IMC alto, ou tendendo à obesidade, e pessoas altas, tendem a ter perspectivas de vida menor do que pessoas baixas. Quer ver onde você encontra isso fácil? Em cachorro. Quais são as raças, para quem gosta aí de animaizinhos, né? Quais são as raças, quais são as raças que têm maior perspectiva de vida, maior tempo de vida? São os dos cães grandes, né, de porte médio grande, ou aqueles pequenininhos? Quem tem maior perspectiva de vida são os pequenininhos, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, as pernas de algumas pessoas que desenvolvem varizes. A própria idade tem isso, né? Porque quanto mais velho você vai ficando, menos água você tem. Então, para bombear o sangue fica mais difícil. Tem que contrair mais, tem que relaxar mais, então rola mais esgarçamento. Então, obviamente, quanto mais velha a pessoa vai ficando, você vai vendo mais a presença dessas varizes, tá? Só para deixar claro que a varize, ela pode ser superficial ou profunda. Se ela for superficial, ela está mais envolvida com uma questão estética, né? E aí, não necessariamente se você vê um vasinho na tua perna, né, no joelho, principalmente nas articulações é onde começa a aparecer. Ou ah, próximo do tornozelo, não significa que você tenha um problema de circulação grave, né? Mas, se você vê que isso está sendo progressivo, se você sente dores nas pernas, se você
sente dificuldade ao se locomover. Então, isso é um processo, sim, que pode levar a um problema fisiológico mais. Desculpa, pessoal. Bom, só para poder fechar aqui, um outro problema que tem de varizes e que é comum ser falado é na questão da bolsa escrotal no homem através da varicocele. A varicocele é uma doença que são varizes nos vasos sanguíneos da bolsa escrotal. Beleza? Então, o homem, né, no processo de ereção, ele tem que levar muito sangue para o pênis ficar ereto. E depois ele tem que retirar esse sangue, né, depois do processo de ejaculação. Então, homem que pega muito peso, né, ou que tem, ao longo da vida, naturalmente, vai ter ereção, né, desde a puberdade, faz com que se desenvolvam varizes nessa região, tá? Vai ter uma imagem de um processo de varicocele, onde você vê que a bolsa escrotal da pessoa fica com esses estufamentos, e isso leva a um processo de dor, de dificuldade de ereção, enfim, são alguns exemplos aí, tá? Pode inclusive dificultar o processo de fertilização do cara. No caso da artéria, a gente tem as mesmas 3 camadas que na veia. Então eu tenho capilar interno, tecido muscular no meio e tecido conjuntivo por fora. A diferença é que a pressão da artéria é muito maior do que da veia. Então aqui, a camada de tecido muscular ela é mais grossa do que na, do que na veia. Só que, em compensação, o tecido muscular aqui, o tecido conjuntivo aqui, ele é mais fino do que na veia. Então, pensa que eu tenho 2 canudos com o mesmo calibre. A diferença é que na artéria eu tenho mais tecido muscular e menos tecido conjuntivo, e que na veia é o inverso. Eu tenho menos tecido muscular e mais tecido conjuntivo. Beleza? No caso das artérias, né? A gente ainda tem um grupo de artérias que são especiais para irrigar o próprio coração. Tem muita gente que acha que o coração ele se auto-irriga normalmente, assim, sem nada, né? O sangue passa por ali dentro e já vai dissipar todo os nutrientes e gases, sem precisar de veias especiais para isso, então, de artérias especiais para isso. Na verdade, não é assim, né? Então, a gente tem as coronárias, são artérias que partem do próprio coração para ele mesmo, para irrigar ele por fora, externamente, tá? Então, as coronárias são muito importantes, inclusive, a saúde dessas coronárias é importante para os batimentos cardíacos se manterem íntegros, senão a gente pode ter aquele tal do infarto fulminante, que é quando você tem entupimento de uma artéria principal dessas, tá? É muito comum também você ver a utilização da, perdão, gente, de uma da retirada de uma artéria da nossa perna, né? E a gente utiliza para poder fazer a compensação caso você tenha a inviabilidade funcional dessa artéria coronária, tá? São as pontes que a gente chama de pontes de safena, beleza? Então é um exemplo. Estou tentando lembrar aqui o nome da veia, por isso que eu tô da veia não, da artéria, por isso que eu tô travei, ok? E aí o nome desse processo de entupimento, né? Por exemplo, que acontece nas coronárias, mas não só nelas, chama de aterosclerose, justamente com o entupimento que é feito por depósitos de gordura, principalmente aquele colesterol que a gente conhece como mau colesterol, que é o LDL. Beleza? Não é só ele, mas ele é o principal. Então, o acúmulo dessa gordura
nas paredes das artérias, principalmente das mais fininhas, vão fazendo com que o volume de sangue que passe por ali seja menor, logo você vai tendo menos oxigenação, logo menor taxa de respiração celular, e aí com isso a insuficiência do órgão. Aí no caso, se for a insuficiência cardíaca, você tem o que a gente chama de infarto, tá? Isso pode ser um infarto progressivo, né? Ou isso pode ser um infarto fulminante, que é aquele que a pessoa apaga direto. Essa imagem é muito legal porque ela mostra justamente a diferença de veia e artéria e o capilar no meio, né? Porque o capilar as duas têm. A diferença é o calibre de tecido muscular e tecido conjuntivo que as duas possuem. E é através desses capilares que a gente tem a troca, né? As trocas de gases, principalmente a hematose ali do oxigênio e o CO2, mas também isso acontece nos próprios tecidos, né? Como o nosso sistema circulatório é fechado, como eu falei, então você tem a passagem de artéria por capilar e volta para a veia. É óbvio que não é direto, né? Esse meio aqui é chamado de arteríola e esse meio aqui é chamado de vênula. Em relação ao coração, o nosso coração ele é tetracavitário, né? Então a gente tem dois átrios e dois ventrículos, beleza? As conexões aqui com as artérias e veias são diretas, onde a gente vai encontrar o seguinte: os átrios superiores, eles vão estar recebendo o coração, e os ventrículos, eles vão estar expulsando o sangue do coração, beleza? Então é basicamente isso. O que eu preciso destacar? A conexão entre os átrios. Então, aqui do lado direito, a gente tem entre o átrio direito e o ventrículo direito a válvula tricúspide, porque tem três cúspides, tem três membranas. Do lado esquerdo, a gente só tem duas membraninhas que fazem aqui a conexão entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. A gente chama de válvula bicúspide. Ela parece o chapéu do Papa, né? Tem duas cúspides, ou seja, tem duas pontas. E aí, por parecer com o chapéu do Papa, ficou estabelecido que o nome dessa válvula teria aí um apelido carinhoso de mitral, porque o nome do chapéu do Papa é mitra. Então, a válvula mitral é que faz a referência à mitra do Papa. Beleza? Muito bem. Então, o sangue, ele tem essa mudança aqui, né, de ato para ventrículo através dessas válvulas. Só que essas válvulas também estão presentes na parte posterior dos ventrículos, nas válvulas que a gente chama semilunares. As semilunares são aquelas que vão levar ou sangue para o pulmão, na artéria pulmonar, ou sangue para o resto do corpo, que é a artéria aorta. Beleza? A artéria aorta, por sua vez, ela ainda tem, parece uma crista de galo aqui que tem três saídas, né? Essas três saídas, elas são muito importantes, porque a gente tem aqui a artéria braquiocefálica, que é uma que vai levar sangue para a cabeça, e a gente tem aqui as outras duas, que vão levar sangue para os nossos membros superiores. Beleza? Repara que o lado esquerdo do coração, ele é mais enrijecido, né? Ele é mais hipertrofiado do que o lado direito. Por que isso? Né? Porque esse lado é o lado que vai levar o sangue oxigenado para todo o corpo, beleza? Enquanto o lado direito é o lado que tem sangue não oxigenado. Então, o bombeamento dele é só para o pulmão para fazer a oxigenação. Enquanto o lado esquerdo é para oxigenar o resto do corpo todo. Então, por isso, o coração ele é levemente inclinado para a esquerda, beleza? E aí eu tô falando no sentido, olhando como a mim, como referencial, né? E além dele ser posicionado dessa forma, ele também tem uma maior hipertrofia. Em relação à parte do sistema nervoso autônomo, né? O coração ele bate por impulsos próprios, não está ligado com o sistema nervoso central e periférico. Então a gente chama isso de sistema nervoso autônomo, por isso que você vê o coraçãozinho lá batendo fora do corpo
sem estímulo direto do cérebro, né? E aí, como é que funciona isso? Bom, a gente tem aqui um marcador de passo, que é chamado de nó sinatrial. É um gânglio nervoso aqui em cima, que está posicionado em cima do átrio direito. Embaixo, a gente tem um nó chamado de átrio ventricular. Esses caras são os que fazem o tal do tum-tum no nosso coração. Então, o primeiro tum vem do sino atrial, o segundo tum vem do átrio ventricular. Então, eles estimulam o sino atrial estimula a contração dos átrios, chama de sístole atrial, e a contração dos ventrículos, ela se dá inicialmente aqui no nó atrioventricular, que faz o segundo tum. Só que esse segundo tum, ele é reverberado, né? Ou seja, ele é prolongado por conta de uma estrutura chamada de fascículo atrioventricular, ou também conhecida como feixes de Hit, que vai fazer com que essa contração é, ela seja prolongada em todo o ventrículo, para que você tenha um maior poder de contração. Né? Aqui no coisa do átrio você não tem tanto. Então, esse poder de contração por mais tempo, ela é graças a esses feixes de Hit que a gente tem aqui na região ventricular. Beleza? É óbvio que não é só feixe de Hit, tá? Existem aqui outros prolongamentos através do próprio ventrículo, chamados de fibras de Purkinje, tá? Vão também aumentar aí o poder, como se fosse uma maior superfície de contato, sabe? Através dos ventrículos, para que ele tenha um poder de contração. Esse marca-passo ele é muito conhecido, né? Porque quando ele para de funcionar, a gente coloca um marca-passo artificial ali, através de cirurgia, para poder ele fazer esse start. É através desse start que o átrio ventricular consegue trabalhar e emitir os seus impulsos também. Bom, já falei de infarto para vocês, então não vou me ater a isso. Em relação ao sistema circulatório, a gente divide ele em grande e pequeno, né? O grande seria o número 2, o pequeno é o número 1. A gente também pode chamar isso de pulmonar e sistêmico, também dá no mesmo. Beleza? E a gente tem o seguinte aqui, o coração, né? Saída do lado esquerdo, artéria aorta, faz a hematose no corpo, volta pela veia cava, depois ele sai, né, por uma artéria, continua azul aqui porque é sangue venoso ainda, né, não tem oxigenação, mas é uma artéria. Sempre que sai do coração, o nome do vaso é artéria. Então a gente tem a artéria pulmonar, né, passa pelo pulmão, faz hematose, volta pela veia pulmonar, né, então tudo que está ligado ao pulmão é pulmonar. Então tem artéria pulmonar, veia pulmonar, volta, passa pelo átrio, posteriormente o ventrículo esquerdo e assim sai pela artéria aorta. Beleza? Lembrando que desse lado é válvula mitral, bicúspide, e do lado da veia cava, né, do átrio direito, ventrículo direito, válvula tricúspide. Então aqui a gente vê a questão dos movimentos cardíacos, né, coração movimenta os átrios primeiro, depois ventrículos. A gente chama isso a contração de sístole, né, e o relaxamento de diástole. Então quando eu contraio, né, eu tenho sístole atriolar, né, ele vai pegar os átrios e vai espremer para poder jogar o sangue para os ventrículos. Depois eu tenho, né, a sístole ventricular, onde eles contraem e jogam o sangue para fora do coração. E aí é assim que se tem a leitura do eletrocardiograma. E os picos, né, eles representam esse processo sistólico, onde os vales representam um processo diastólico. Então, a contração, os picos, é quando você tem a passagem do sangue de uma região para outra. Então, eu tenho ali a pressão sistólica, por exemplo, 12/8, né, que é dita normal, a pressão dos dois picos que a gente tem de contração do coração. Aí, para fechar aqui, fatores de risco de hipertensão, né? Então, por exemplo, o sal, porque retém muita água, então faz com que você acabe tendo uma osmolaridade, o coração tem que bater mais para conseguir manter aquela água toda dentro do sangue para o corpo, então isso eleva o fator de risco.
pessoas de raça negra, porque a gente já estudou lá na aula de histologia, né? São pessoas que têm uma maior quantidade de sangue, né? Então é um fator que também pode levar naturalmente. Alimentação, quem não tem alimentação saudável, né? Bebida alcoólica, diabetes, excesso de peso, são exemplos. Pessoa que é alta, sedentarismo, não é só o que está aqui, tá? Existem mais fatores. E o sistema linfático, como eu falei para vocês, eu não vou me ater aqui, a gente vai deixar para falar depois na aula de sistema imune. Esse material foi feito junto com outro professor, eu fiz algumas modificações, por isso que tem esse finalzinho ali. Tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tainá, tranquilo, Enara, Karine, Ana. Tranquilo. Milena, Caio, essa aula não é uma aula tão difícil quanto a de sistema digestório e endócrino, tá? Então revejam essas partes principais, façam os exercícios. Eu tenho certeza que vocês vão mandar super bem, tá? Muitos exercícios de cardio estão associados com o de respiratório. Então, se tiverem qualquer dúvida nessa parte de respiratório, tenham calma. Ou não façam, esperem, porque a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza? Na próxima aula de Bio 1. Ok? Então é isso, pessoal. Quinta-feira a gente se encontra. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, tá? Valeu.